Olá, boa noite! Boa noite a todos. Hoje é uma noite muito especial, porque vou conversar com uma pessoa muito especial também. Literalmente, uma das mulheres de coração valente, bem próximo de mim. Uma jovem muito abençoada, muito querida, com certeza uma inspiração para todos nós, todas nós. Espero que vocês aproveitem muito a presença dessa jovem de coração valente, Joyce Nascimento. Estou convidando Joyce, aceita o meu convite. Ai, abraço. Ai, Saudade. mulher. Abraço, abraço. Oh. Oi, Joyce! Opa, amor. Cá estamos nós, fazendo a Bastante, gente. nossa live do poder. Nossa, sejam bem-vindos, Isabela, suas colegas aí que estão chegando É, para te prestigiar. Ai, minha confeiteira já estourada. Ah, eu sabia que ia ser assim, mulher. Tu é muito querida. graças a Deus. Gente, para vocês que não me conhecem, eu sou Lilian Vasconcelos. Sou sim da família da Joyce, família de mulheres de corações valentes, com muito orgulho. Joyce é uma jovem inspiradora, uma jovem que me inspira muito e já faz há tempo que ela me inspira. É um prazer receber você aqui, Joyce. Eu quero Ai, o que prazer você se é meu. apresente, diga de onde você é, de onde você está falando, porque você está numa vitrine global. Nós vamos deixar essa live guardada, né? As pessoas vão assistir. Diz de onde você está falando, quem é Joyce, o que que Joyce faz. Conta pra gente. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Joyce, uma pequena empreendedora, né? Eu falo aqui de Simões Filho, Bahia, região metropolitana de Salvador, onde eu tenho aqui a nossa pequena confeitaria, ainda uma confeitaria artesanal, né? Aqui no nosso bairro. Um bairro onde tem várias confeiteiras, né? Graças a Deus. E assim, onde a gente tem um vínculo bem grande uma com as outras, né? A gente vai uma com as outras ali, dividindo um pouquinho do que cada uma sabe. É um bairro muito bom. Ah, gente, olha, a Joyce, ela é uma filha muito querida, uma irmã muito querida, uma amiga muito querida, uma prima, uma tia, ela é tudo de bom, sabe? Pessoas iluminadas. Joyce é Sim. essa pessoa. É, posso falar para vocês. E não foi à toa que eu trouxe a Joyce aqui para deixar esse depoimento registrado para vocês. Tem muitos colegas da Joyce que está chegando aqui na live e todos eles estão aqui exatamente para validar isso que eu estou dizendo. Porque você tirar um tempinho da sua vida para prestigiar um amigo, prestigiar uma colega, é a prova mais fiel, mais leal de que essa pessoa merece toda Ah, eu agradeço atenção, muito. merece, né? Merece. Olha aí, maravilhosa. É verdade. A Joyce, ela diz que ela é uma pequena empreendedora. Mas eu diria, Joyce, que você é uma empreendedora iniciante, mas está muito longe de ser pequena. Muito longe de ser pequena. Você é uma pessoa com muita perspectiva, muita força, muita fé, e eu te admiro muito. Vi você trabalhar, vi os desafios que é ser um empreendedor artesanal, trabalhando ali na cozinha da sua casa, com seu marido. Que história É, bonita, um casal de jovens, gente, um casal de jovens que empreendem juntos e que está ali plantando
várias sementinhas para o seu futuro. Joyce, você é confeiteira artesanal. Quando foi que você começou com esse sonho, a colocar em prática esse sonho? Olha, quando a gente começa, a gente nunca sabe que está começando, né? Pelo menos eu não, assim, eu me espelhava muito. Tipo assim, você mesmo foi um exemplo muito grande para mim. Eu já sabia dessa história, aquela coisa de fazer em casa, fazer bolo em casa, chegar da faculdade, fazer cansada, entregar no outro dia, né? E eu ficava imaginando assim, gente, é muito corrido, que correria, mas vale a pena, ela tá se dedicando ali às duas coisas que ela gosta, correndo atrás, né, dos dois lados. E quando eu comecei, eu não sabia que eu estava começando, né? Eu tinha meu trabalho normal, de carteira assinada, né? Trabalhava para outras pessoas. E nesse Sim. local de trabalho, eu sempre fazia bolos caseiros, né? Para a gente tomar café normal. E Uhum. aí fazia para meus amigos também, quando a gente se reunia. E as meninas falavam muito, ô Joyce, é gostoso, ô Joyce, é bom. E aí nesse trabalho, eu trabalhando na casa dessa minha patroa, pode até falar o nome dela, Dona Sandra, porque ela é uma patroa, foi uma patroa que me incentivou muito, me incentiva até hoje, ela acreditou muito, né, em mim. E ela insistiu muito, porque eu nem sabia que estava começando quando eu comecei a fazer os bolos. E aí trabalhando lá, eu fazia esses bolos para tomar café e elas muito insistiam, oh, Joyce, por que você também não faz bolo de aniversário? Eu não sabia nem por onde começava, né? Eu não sabia Uhum. que era aquela coisa de fazer, de velar, 3 camadas de recheio, 2 camadas de recheio, eu não sabia nem por onde começava. Né? Nunca tinha comido chantilly com pasta americana, nada disso. Só que aí uma colega minha do trabalho fez o aniversário da filhinha dela e falou, Joyce, o seu bolo é muito bom. E eu quero que você faça o bolo de Julinha. Falei, ô Lu, mas eu não tenho noção. Ela, mas veja, olha no YouTube, porque pelo menos você vai estar fazendo dela, eu tenho total confiança em você, porque eu sei que é gostoso. Eu falei, ô Lu, mas isso aí é feio, meu Deus, se o bolo desmoronar, se esbagaçar. Ela, não, eu tenho total confiança que você ainda não é profissional, mas eu quero que você faça o bolo. E aí eu fiz, né? Fiz, olhei, pesquisei bastante, fui orando, era orando o tempo todo. E aí consegui fazer, né? A gente fez o bolo, ela levou para o aniversário, o bolo chegou lá intacto, isso para mim já foi perfeito. E depois que partiu, que ela me deu o feedback do que as pessoas na festa Começou também falaram, bem. pelo bolo não ter se fracassado no caminho, para mim já foi uma vitória muito grande. E aí ela me deu esse feedback do que as pessoas tinham falado e me incentivou muito. Joyce, porque você também, já que você trabalha aqui por um período, por que no outro período você não investe nisso? E foi daí que eu comecei. Ai, e começou bem, hein? Minha irmã, transportar um bolo é babado, viu? É difícil. O bolo, que eu não tinha noção, o bolo ficou dessa altura, ficou Tu altão, mandou o bolo montado já, não foi, Joyce? tato na caixa. Eu tenho até hoje essas fotos do meu primeiro bolo. Inclusive, eu fiz o da filhinha dela de 5 anos e o de 6 anos. Pois E é. eu tanto nesse meu trabalho. E aí, as meninas também, quando tinha aniversário entre a gente mesmo, as meninas falavam pra gente ir fazendo, pra mim ir fazendo. E aí eu fui. E aí, quem ia pra festa comia, gostava, perguntava, você trabalha com isso? Eu, né? Com aquele receio, não, não trabalho não, faço só com os amigos. Mas aí o pessoal me perguntar, e as meninas, Joyce, faz, fala. Vê quanto é que você gasta pra você e começa a fazer, já que o pessoal tá gostando, você gosta também. Aí a gente começou. Ah, gente, a Joyce falou de mim porque é verdade. Eu tenho uma trajetória aí na confeitaria, só que a confeitaria no meu tempo não, quer dizer, estava já sofisticada para aqueles que já estavam em um nível mais elevado que o meu. Eu comecei com a Joyce, como a Joyce, eu tive que me reinventar naquela situação porque eu tinha um propósito, eu queria estudar e vim do interior para a capital, precisava me manter, comprar meus livros. E aí eu falei, eu tenho que aprender alguma coisa. E aí o que foi que eu pensei?
trouxe cá os ensinamentos da vovó Bel. A vovó Bel era doceira de lá, de Buracica, da minha comunidade onde eu cresci. E aí eu vi a minha avó fazendo bolos com cobertura de suspiro, Joyce. Olha, clara, cozida, com açúcar. É, E aquilo ali era muito moderno na época. é, E aí eu vi ela fazendo os docinhos e tudo. Então, sempre que tinha aniversário lá, eles chamavam Dona Isabel. Dona Isabel, a senhora pode fazer o bolo do meu filho? E aí era aquela jornada de trabalho de 3 dias, com os vizinhos lá na cozinha, ajudando, aquela coisa gostosa, legal. E não eu tinha essa trouxe que tem, né? isso. E eu trouxe isso. Falei, já sei, vou fazer bolo igual a minha avó. Mas aí eu não sabia, né, assim, iniciar, né? Como Joyce falou, eu fui começando, aí fui para as bancas de revistas, porque naquele tempo eu não tinha essa cultura de YouTube, de rede social. Eu estava vindo do interior, minha gente. Eu estava preocupada, era arrumar um lugar para morar e conseguir me manter nessa universidade, que para mim já era coisa demais para minha mente dar conta. E aí fui para as bancas de revista, que era o que eu sabia, né? Banca de revista existe desde que eu me entendo por gente. Fui lá pegar aquelas revistas com aqueles bolos maravilhosos, Joyce, de É. pasta Delicioso, americana, aquelas coisas perfeitas. é, E lá fui eu aprender o passo a passo, lendo primeiro o que é que faz, os ingredientes, e fui tentando, e fui fazendo. Depois eu misturei bolo com artesanato, com biscuit, e aí fiz noivinhos personalizados. Depois inventei de fazer bolo cenográfico, porque eu percebi, olha a grande descoberta da garota, percebi que os bolos grandes sobrava demais. O povo queria um bolo bonito, ornamental, mas e sobra quando demais. não, E é, isso aí é e mais é caro. caro, e é caro demais, né? Caro pra É, gente fazer, caro pra gente vender, porque fazer um bolo daquele é caro. E aí eu é, falei, então eu vou fazer bolo cenográfico e mesclar as duas coisas, porque eu faço bolo ornamental e faço o bolo de baixo, que é a camada que vai segurar o bolo cenográfico. Eu faço de forma que não desperdice, que dê para todo mundo e que a pessoa possa comprar. E aí o que que aconteceu? O bolo caiu o preço, mas continua ornamental. E aí eu fui para a internet vender numa lojinha chamada Elo 7 e vendia meus bolos, meus biscuits e ia trabalhando. De manhã, durante o dia, estudava na faculdade, de noite, minha tia Marlene me ajudava a fazer os bolos. Eu passava, virava a noite confeitando, e assim eu fui me virando. E até hoje eu tenho meus livros ali, já estão todos desatualizados. Estão você todos. também já fez curso, Lilian? Porque quando eu vi aquele Nunca! bolo, aquele saco de biscuit, eu na época não te conhecia, eu só ouvi o pessoal falar. Aí eu ia Minha pra casa irmã, de minha via aquelas fotos daqueles bolos enormes. Eu ficava assistindo, já que foi muito estudo. que nada, menina. Sabe a tua frase que tu deu nome à nossa live? Faz por ti que eu te ajudarei? Pois é, comigo foi assim. Foi na força do Senhor, pegando em minha mão e indo. Foi. Que curso, mulher? Que nada, eu fiz curso nenhum, não tive, não, eu nem cogitei fazer curso, não tinha condição, Joyce. Você ia pagar curso com quê, minha Era irmã? perfeito. É, porque você estava atrapalhando para poder pagar a faculdade. Não, não era nem para pagar a faculdade, porque a faculdade era gratuita, que foi a federal, a UFBA. Foi para me manter mesmo, né? Ajudar no aluguel, comprar meus livros, que eu queria ter os meus livros. Eles estão aqui desatualizados na minha estante, mas eu gosto de olhar para eles e lembrar, sabe? São importantes. Eu tenho livros novos, mas eles não podem ser ignorados. Quando eu comprava um livro, eu me sentia um máximo, sabe? É. Minha irmã, comprava o livro com os biscuits, com as coisas. É. Eu E lembro que aí, quando fale. eu lembro que eu comecei, porque você falou aí, né, que quando comprava os livros, uma alegria. Eu lembro que quando eu comecei profissional, minha amiga Aham. Geis, do Ponte da Preta, ela falou assim, Joyce, bora começar profissional, o pessoal tá gostando, tá pedindo, vai começando aos poucos, vai assistindo no YouTube. Aí eu falei, tá, bora, né? Ela também decidiu.
E a gente foi começando, aí cada forma que a gente comprava era uma alegria, né? Eu comecei, aí logo depois de um tempo ela começou também. Então, o que que a gente fazia? Geis, eu não tenho dinheiro para comprar tal forma. Geis, Joyce, eu tenho dinheiro para comprar tal forma. Então, você compra uma, eu compro a outra. E aí a gente ficava uma emprestando a outra. Era uma alegria cada forma que a gente comprava, cada espátula que a gente comprava. Não tinha, assim, dinheiro primeiro para a gente usar. Era para montar estoque, era para comprar utensílios mesmo que a gente precisava. E aí era dessa forma também. Cada coisinha que eu conseguia comprar, eu me alegrava tanto, agradecia tanto a Deus, porque para mim já era uma conquista. E aos pouquinhos, né? A gente vai indo longe, Deus nos leva longe. Quando eu escuto você dizer isso, assim, que você comprava uma forma e a colega comprava outra, ai, me arrepio, velho, porque eu volto lá para trás. Ai, hoje é um dia de rir, de celebrar, não vou me emocionar, não vou. As pessoas compram roupa, sapato, eu queria comprar tudo que... Aquelas lojas da Avenida 7, minha irmã, Aquela rua era do o meu Paraíso, parque nossa. de diversões. Ah, tanta coisa que comprava e nem usava, menina. Também não usava, Eu né? comprava uma vezinha, mas a gente tinha que pagar para comprar para poder fazer perfeito. Não é? Ah, minha irmã, e depois até que a gente desenvolva essa maturidade de economicidade, a É, gente já coloriu a casa com acessórios de confeitaria, mas toda confeiteira é assim? Eu acho que é assim, eu não acho é? também. Eu acho também. Ah, e a confeitaria é um desafio, Joyce. O que foi que te Muito. motivou? O que foi que te motivou, Joyce, a começar? Porque você me disse que você estava empregada, não é? Na casa de Dona Sandra? Sandra. Isso. Dona Sandra. Pois é, essa querida Dona Sandra que eu ouvi tanto falar em Dona Sandra. Quando você estava lá na casa dela e você começou aos pouquinhos fazendo os bolos, incentivado por uma colega que queria que você fizesse para o filho. Foi para a filhinha dela. E aí você se descobriu. Foi. E aí, depois desse primeiro bolo que eu fiz, Dona Sandra também pediu para fazer um para sobrinha dela. E aí eu fui fazendo. Só que até então eu trabalhava, né? Então eu só fazia quando eu tinha tempo disponível. Só que aí, depois, o senhor que eu tomava conta, né, veio a falecer. Eu trabalhava como cuidadora. Que foi um período assim que eu fiquei de uma forma, porque a gente tinha muito apego. E eu gostava de fazer bolo para ele, ele Oh, amava. meu Eu... Deus. E aí, quando o seu Gonçalo faleceu, a Dona Santra falou comigo em uma tristeza: Joyce, eu não quero que você vá embora. Você quer ficar aqui cuidando de manhã? Mas para você ficar cuidando de manhã, porque manhã vai dar sol sem o esposo agora, você vai ter que ficar a semana toda e só ir para casa os fins de semana. E aí me veio essa questão. Eita, se eu ficar agora a semana toda, eu vou ter que abrir mão de uma coisa que eu estou começando agora, que eu nem sei se vai dar certo lá na frente. Mas também, se eu não tentar, eu não vou ter certeza. O que é que eu faço? E aí, conversei com minhas amigas, conversei com o Kel, né? Meu esposo, e ele sempre me incentivava muito. Não, amor, trabalhe para você, invista no seu trabalho, invista no seu negócio. Não perca os clientes que você já tem, não, porque se você ficar trabalhando agora a semana toda, você vai perder os clientes que você já tem. Como é que você vai recuperar de volta? E aí foi essa decisão que eu tive que tomar. Eu falei, não, eu vou trabalhar para mim. Eu vou decidir trabalhar para mim. Essa amiga minha também, Sheisa, me influenciava muito. Joyce, trabalha para você, trabalha para você. E aí, quando eu conversei com a Dona Sandra falou, oh, Joyce, eu te apoio. Eu queria muito que você ficasse. Mas entre você ficar e entre você correr atrás do que é seu, eu prefiro que você corra atrás do que é seu, porque é um trabalho seu, você pode chegar muito longe, eu conheço o seu trabalho. E aí eu comecei. Como eu larguei o trabalho lá, né? O seu Gonçalo faleceu, eu não fiquei com a esposa dele. Eu tinha que trabalhar agora mesmo, já acostumada com salário, né? Em Tapé Cantar que ele falou todo mês. Tinha poucos clientes, mas aí eu falava, não, agora eu vou ter que me reinventar. Eu vou ter que chamar mais clientes, eu estou trabalhando agora só com isso, e eu vou ter que investir nisso. E aí comecei.
né? A investindo aos poucos. E um ia passando para o outro, né? A divulgação, pouco a pouco, um ia passando para o outro. Mas era aquela coisa assim que eu não tinha noção de nada, principalmente de contabilidade. Não tinha noção. Na época que eu comecei a fazer bolo profissional, eu lembro que meus bolos eram assim, R$ 45, sabe? Os valores que era que hoje, quando eu volto também antes, né? Isso que há 4 anos atrás, o valor das coisas não estava como está hoje. Mas assim, eu não tinha noção. Então, eu me passeava assim em alguns cursos que eu via no YouTube, falando sobre contabilidade, de como a gente lucrar. E aí eu passei a conta, né? Eu falava, não, se eu já estou tirando outro material e estou lucrando aqui R$ 10, já é um lucro. Meu pai. Não, eu estou tirando dinheiro do material e estou lucrando aqui R$ 15. Tem que ser desse jeito mesmo que começa, depois vai aumentando, depois melhora. E era dessa forma mesmo. E ainda esse valor que eu ficava na mão, que era de lucro, eu só investia em comprar materiais, em comprar utensílios para poder trabalhar melhor, né? E aí, quando eu já estava trabalhando para mim, me veio a oportunidade de eu fazer um bolo de 2 andares. Eu nunca tinha feito um bolo de 2 andares, não passava na minha mente de fazer. Foi aquele que eu mandei a foto para você. Sim, que Não tá lá passava na no post do minha mente Instagram, de né? trabalho. Não passava Sim. na minha mente de eu fazer bolo de 2 andares. Né? Na verdade, naquela época, por aqui até não se via muito. Quem fazia bolo de 2 andares era quem tinha assim, condições, sabe? Era aquele bolo assim, que chamava atenção. E aí uma amiga minha, Mayara, ela tá até aqui com a gente, ela falou, Joyce, eu quero um bolo para minha madrasta ela quer de pasta americana. Falei, Mayara, eu só fiz bolo de pasta americana em um curso simples que eu tomei aqui na comunidade, que foi eu e um bocado de meninas para fazer um bolo. Eu não tenho noção de como é que eu vou fazer um bolo de 2 andares. E ela com o jeito dela, não, você consegue, você faz, se vira aí. E deixou. Se Pra vira fazer. aí. Se vira aí, quem conhecer ela sabe que é desse jeito. E aí, Se vira aí. eu Vai, falei, vai. o que eu vou fazer agora? E antes, como a gente não tem as facilidades que tem hoje, era 2 dias para fazer o bolo, não era, Lívia? Era. Passa a No meu massa, era passa 3. menina para fazer calda. Gente, Que aí eu fui. tecnologia fazer 3 dias, leva 3 dias fazendo um bolo. Meu Uma pai, inocência. eu falei, meu pai, eu vou levar quanto tempo fazendo? E aí comecei a fazer os detalhes do bolo, primeiro em pasta americana, que era o que eu podia fazer. E aquela preocupação com a estrutura do bolo, meu Deus, é um bolo que vai para longe. O primeiro bolo que eu faço de pasta americana, ele tá de 2 andares, se o bolo desmoronar. Foi oração em cima de oração o tempo todo. E aí, eu sei que no dia, no horário que ela marcou, o bolo estava pronto e ficou do jeitinho que ela pediu. Não sei como Tá foi que vendo? saiu. Não sei como foi que saiu, mas saiu. Mas Deus ajuda, né? Quem cedo madruga. Hoje Eu literalmente madrugava. Era literalmente as madrugadas cortadas. na verdade nem dormia, né, Joyce? Não é que Não acorda e não é que dorme e acorda de madrugada, não é que não dorme, é diferente. dorme, gente, é sério, isso é sério. Não dorme. Kel ficava comigo até onde o sono dele estava. Quando o sono dele batia, não tinha quem fizesse ele ficar acordado e eu ficava ali. Gente, quando eu vi o sol raiando, mas me dava um desespero. Eu ficava Isso, assim, meu oh Deus, você Jesus. nada cortar, me dava vontade de chorar. Não porque do trabalho que era muito, mas tipo assim, meu Deus, eu passei a madrugada trabalhando, gente, a madrugada fazendo. E tipo assim, naquela época, né, eu não tinha muito conhecimento, bolo de pasta americana não podia dormir na geladeira, eu não sabia que podia ficar na geladeira, como é que eu ia fazer? Então eu fazia o bolo de madrugada para deixar o bolo ficar todo prensado, recheio, tudo. Para durante o dia eu fazer a printagem com chocolate, que eu nem sabia fazer printagem direito, gastava umas 3 barras de chocolate em um bolo só. O pessoal ia partir o bolo, só tinha chocolate, era uma barra imensa de chocolate que eu tinha medo do bolo rachar. Eu E, ainda faço isso. e era dessa forma. Esse foi o primeiro bolo, e aí depois foi para frente.
Ah, Joyce, que coisa boa é fazer bolo, mas que negócio que deixa a gente nervosa, né? É muito Ah, trabalhoso, é muita menina. responsabilidade. Eu ficava muito tensa até que esse bolo fosse entregue. Era muito Entrega tenso. e partido. É, Isso. porque até hoje não me conforma só de eu entregar, não. Eu sei que depois que a gente entrega, a gente entregou o bolo perfeito, fica a responsabilidade é do cliente. Mas a gente, pelo menos eu e algumas colegas que eu tenho que trabalhar na área, não. A gente só se contenta se o bolo foi entregue, chegou no local, partiu e o cliente mandou foto pra gente. Porque até É que partir o bolo, tá. meu pai, se durante a festa o bolo desmoronar, será que eu molhei demais? Será que eu molhei de menos? É muito tenso, gente. Ah, mas aí o chantininho, que virou febre, o chantininho também, Foi, né? foi. No meu tempo, Joyce, eu não blindava o bolo de pasta americana. Tu crê nisso? É Eu mesmo. tinha que me Mas eu já confiar. Não, naquele tempo não existia isso, não, eu acho. Não existia, não. Eu tinha que confiar na compactação de tia Marlene. Tia Marlene fazia parte de compactar, rechear e compactar o bolo, aí deixava na é, geladeira, e aí quando eu estava perto de chegar da faculdade, ela ia e tirava o bolo da geladeira para ele ficar em temperatura ambiente, e aí eu passava a noite decorando. Às vezes ela passava a noite, a maioria das vezes passava a noite comigo, decorando. Às vezes eu ficava muito tensa, a Nalva me socorria quando era um bolo muito grande, porque eu fiz bolos de casamento. E que ousadia essa nossa, viu? Porque imagine, mulher, fazer um bolo de casamento é muita responsabilidade. muita responsabilidade. E eu vi Oi, aqueles bolos Ângela! que você fazia, eu ficava assim, gente. Teve um bolo mesmo que foi do aniversário de Dona Isabel, que aí foi que eu fui lhe conhecer. Que você fez um bolo de 3 andares. Foi um bolo marrom de 3 andares. Que eu ficava Oh, meu assim, eu ficava. Deus! Eu, na época, não imaginava trabalhando nessa área, mas eu ficava assim, como é que tá, o que é que tá segurando ali aqueles bolos, um em cima do outro, daquele jeito? Eu não tinha noção, queria perguntar, mas também ficava assim com receio. Mas, Oh, meu, meu Deus! Ô, Joyce, ali foi inexperiência, sabe? Inexperiência. Eu não tinha aquela expertise de levar o bolo, montar no lugar. Quando você toma um curso, as pessoas te ensinam essas coisas. Mas quando você faz as coisas assim por intuição, sabe? Você vai, se arrisca e vai. E Deus teve misericórdia da minha vida em todos os é momentos. dessa forma. Porque um bolo daquele é muito. Tu lembra, Joyce? Para pegar um bolo daquele, é 3 homens pegando um bolo daquele. É, Muito pesado, muito né? pesado. Muito pesado. Eu me lembro que, assim, o bolo tinha que ter mais de 15 centímetros de altura para mim, para ficar bonito, né? Pra mim também. É, E isso gasta muito, além de gastar muito, ele fica muito pesado. Isso tudo atrapalha na estabilidade. Então, a questão de blindar o bolo com o chocolate veio para salvar. Primeiro, porque a estética fica muito melhor e nos veio pra passa mais salvar. segurança. Quando eu É, descobri a questão da blindagem com chocolate, eu passei a fazer o seguinte: eu blindava o bolo. Eu sempre ia além, viu? Tipo, além do que já estava posto. Eu blindava o bolo todo, tipo assim, você bota o bolo na forma para compactar. Antes de virar ele da forma, eu já blindava embaixo, a entendeu? gente faz Aí, uma caixa de chocolate com bolo. isso, na verdade, o bolo vira um bombom, É, né? Já teve situações de chegar no lugar, o bolo tá bem com bastante chocolate e eu não me importo, não. O que tem aí eu é também não. chocolate. Tá Inteiro, no é. lucro que é chocolate. Deixa o negócio quieto que tá Chocolate, inteiro. todo mundo conta, chegou inteiro, vai ficar inteiro até o final da festa. O importante é esse. Eu também tinha muito pensamento. Pois é. E E aí, Joyce? Ah, fala. aí depois de ter esse bolo, né, de pasta americana, como você falou, veio as facilidades do bolo de chantilly, né? Que antes Uhum. não era muito conhecido, a gente via mais bolo de pasta americana, bolo assim de glacê.
E aí veio a facilidade do chantilly, que já vem pronto, a gente só vai fazer na batedeira. É muito prático e É fácil. verdade. E fica lindo, ele fica lindo e o custo fica bem menor pra gente, O não trabalho é? também tem menos. É, o custo Bem, fica, ó, é uma cultura, né, Joyce? Veio a cultura do chantininho, a cultura das pessoas se contentarem com um bolo menor, isso. não E é? Também foi uma cultura. hoje agora esses bolos menores só para tirar foto ali na festa e partir no outro dia só para a família. Antigamente era aqueles bolos quadrados enormes. E quando o pessoal Isso. me pedia aquele bolo, eu não sabia o valor que eu ia cobrar, eu não tinha noção, né? E eu fazia aqueles bolo altão, quadradão, assim, gente, gastava muita coisa. Eu ainda tenho Deixa duas formas aqui em casa. Vai lá. Gente, vocês que estão chegando aí, colegas da Joyce, manda aí os testemunhos. Vocês que tiveram a testemunha experiência com tem. Joyce, Nossa, tem eu tenho muito. certeza. Joyce, É eu ainda tenho uma testemunho, forma. o tempo todo, é. Eu tenho uma forma de 60 centímetros de diâmetro. Tu tem noção do que é 60 centímetros de diâmetro de bolo? Não. Não, e o pior é que quando a pessoa pedia um de 60 de diâmetro, significa que tinha que ter outros em cima e as alturas e os tamanhos dos outros tinham que ser Mas, equivalente, né? Então, para você ter um bolo de 60 de diâmetro, você tem que ter no mínimo 4 andares em cima dele. Olha, foi uma dessa que eu me dei mal, viu? Me queimei com uma forma de 60 centímetros de diâmetro, virou em cima de minha forma quente. foi o que Mas você me contou, me chegou a eu, contar. eu acho que você também tem algumas cicatrizes aí, né? Para lembrar das É, histórias. tem muitas no braço, né? Ossos de ofício, eu tenho muito. Ai. Joyce, me diz uma coisa. Você procurou estudar, né? Teve essas dificuldades com a contabilidade. Precificar é uma coisa difícil, não é Fiz. simples, não é É. verdade? Eu tinha dificuldade de cobrar, sabe? Eu ficava com vergonha de cobrar. A pessoa me perguntava o preço, eu ficava assim, E sem a gente não saber sabe o que fazer. se tá dando um valor alto, se o cliente vai achar caro e vai desistir, porque no começo é muito assim, né? No É, começo é muita pois é. dúvida que a gente tem. E aí no começo, quando eu É, começar, era muito trabalho, e aí, né, minhas amigas lá e minha irmã falavam assim, Jéssica, você tá atrapalhando tanto, e aí o dinheiro que você pega de lucro, você só vive dizendo que tá sem dinheiro, só vive dizendo que tá sem dinheiro, porque o dinheiro é só para investir nisso, só para investir naquilo. Tipo assim, eu tava focada nisso aí. Gente, eu saí do meu trabalho para focar nisso daqui, então eu vou ter que agora focar nisso daqui realmente. Todo valor que mas eu é isso pegava era mesmo. Mas é isso mesmo, Joyce. É movida pela inspiração de Deus, né? Deus estava no negócio e a gente sabia, sua família sabia. Eu me lembro que eu cheguei na casa de tia Neuza e comi um pedaço de bolo e ela falou assim: Foi Joyce que fez, foi quando eu soube que você estava trabalhando com isso. Aí eu falei: Joyce que fez esse bolo? Ela falou: Foi, eu fiz. Tá profissional mesmo, porque assim, às vezes a gente vê muito bolo lindo por fora, mas não é saboroso, não é? E o seu bolo estava perfeito. Eu falei, meu Deus, ela fez um curso, só pode. Porque fazer um bolo bom, minha irmã, não é fácil também não, viu? não é Não fácil é não. fácil, não é? Você tem que dosar muitas coisas. Estava muito É, bom para o meu paladar, né? Tem pessoas que não gostam da massa muito doce, tem pessoas que não tem, gostam de muito recheio, tem pessoas que não gostam de pouco recheio. Para mim estava perfeito. O eu bolo, o faço pãozinho de queijo que você muito na faz. medida. É. Então, até você Aí você gosta de pães de queijo. São várias coisas que vai levando a outra, né? Mas é muito bom. sim, passou a fazer tortas, não é? É, Que foi assim uma jogada de mestre, porque as tortas você vende um pedaço. É como eu conversei com você uma vez. Eu falei, Joyce,
os bolos para você expandir o seu negócio, né? Os bolos artísticos, que são os bolos de aniversário, são trabalhos personalíssimos. É uma arte. É algo que você às vezes não consegue terceirizar. Então, às vezes fica difícil de você expandir. Porque, tipo, se você tem muitas encomendas que você não consegue dar conta, porque você já tem muitas demandas, você deixa de expandir o seu negócio porque você é a única mão que, né, que tem para fazer. Isso mesmo. Mas estou aqui com água na boca. Oh, meu Deus, é verdade. Para que foi falar isso? Eu fiquei agora com água na boca também. É igual a sono. Sabe quando uma pessoa abre a boca que está com sono, todo mundo ao redor começa a fazer a mesma coisa? Assim é a mesma coisa o desejo. O cérebro da gente é incrível, não é? Oi? E Ai, meu pai. Foi, chega, deu, né? E e aí eu falei aí, assim, Joyce, tá, vá, fale. não, fala, foi só para essa dica que você me deu que eu ia falar. Isso, eu falei assim, Joyce, você vai expandir o seu negócio assim. Procura um nicho de sustentação. O pãozinho de queijo, você pode delegar. Você pode colocar outra pessoa para bater a massa para você, para fazer do jeitinho que você Tem uma aula quer. profissional, Deixe. viu? Isso aí. Para as confeiteiras que estiver assistindo, é uma aula com profissional, porque em muitos cursos não fala isso, né? Eu Ah, já fiz é. Eu já fiz dois cursos. Um foi simples, o outro foi bem específico, assim, de um tipo de chantilly, que nem é muito usado, né? Foi específico, mas não falavam sobre isso, né? Fala muito assim sobre a Sim. confeiteira trabalhar assim com bolos de aniversário, né? Só que como essa dica que você me deu, bolo de aniversário não é o bolo que a pessoa pede com frequência. Pede em ocasião, Exato. em uma festa, em um casamento, em um noivato. E até acontecer o fim de semana da pessoa pedir esse bolo, a gente vai viver do quê? É, e aí entre os bolos artesanais, bolos que você pode de repente, futuramente, ou não sei se você já fez. Eu sei que eu fiquei muito feliz quando me disseram assim: "Ah, Joyce comprou uma batedeira industrial". Eu fiz: "Eita, que alegria, Senhor!" Uma batedeira profissional, porque a gente sabe que isso agiliza, a gente sabe que É, isso proporciona que a gente faça uma quantidade maior de massa. Então, quando maior. você escolhe um nicho de sustentação, você tem a sua especialidade, que são seus bolos artísticos de aniversário. Que esse é um ramo muito bom. Nasce gente todo santo dia, né? Tem gente comemorando aniversário, mas aí você tem que ter noção de empreendedorismo para você expandir, ter uma visão de negócio, não é verdade? De repente vai chegar um tempo que a sua cozinha ou um local separado. Sua cozinha que eu falo não é a cozinha da sua casa. Pode ser a cozinha da sua casa, mas pode ser um outro lugar. Pode ser que esse local seja um ponto de distribuição. Entendeu? Porque, por exemplo, temos lojas famosas, temos a Viva Gula, Doce Sonhos, a Perini. Você vai nas Perines de Salvador, come o abará com o mesmo sabor. Como assim é o mesmo sabor? Come o bolo da Viva Gula do mesmo jeitinho. Como assim se são lojas diferentes? É porque o centro de distribuição é o mesmo. O mesmo. Entendeu? Então, quando você expande seu negócio, você tem essa possibilidade, mas você tem que criar produtos de sustentação, já que você só trabalha com isso agora, né? Variar, tipo, agora você vende pão de queijo, você não tá refém dos bolos de aniversário. Você vende pão de queijo que a pessoa come todo dia se quiser. As fatias de torta, final de semana, você já tem suas encomendas, não é? E tipo Conta assim, aí como uma tá coisa sendo. outra, né? Os clientes perguntam muito. Na época que eu comecei, eu passei os bolos e aí minha mitajeta passei os salgados, né? Porque o pessoal pedia muito. Só que aí o que que estava Uhum. acontecendo? Eu estava trabalhando com meus bolos e não estava dando mais conta. Porque, tipo, tinha clientes que iam para Sheisa que queriam o salgado, queriam o bolo. Tinha meus clientes também que vinham comprar o salgado e vinham comprar os bolos. Só que a gente não tava, eu não estava dando mais conta. E aí, Sim. uma oportunidade que ela fez um curso também para poder investir, né?
Isso daí porque os clientes vai provando do nosso produto e vai incentivando. Vai perguntando, olha, você trabalha com isso também? Aí a gente já pensa, é uma boa possibilidade. Não é difícil Sim. não, eu já estou no ramo. Aí as meninas também, amigas minhas, falavam, Joyce, é confeitaria. Confeitaria não é só bolo, não, tem que ter mais coisa. Tem que ter uma sobremesa de tarde, fim de semana, quando a gente quiser comer uma coisinha também diferente, realmente. E aí a gente já vai, né, desenvolvendo Uhum. outras coisas, vai vindo outras coisas, que é até com valor mais em conta, que dá para ser acessível a todo mundo e Sim. que chama bastante clientela. Né? Na época que eu comecei com os pãozinhos, assim, eu não tinha noção, né? Eu via porque eu queria muito. Na época do meu casamento, eu não achei quem fizesse desses pãozinhos que eu queria muito. Eu comia na época em Dona Sandra, que Dona Sandra comprava na Viva Gula. Sim. Se eu não me engano, era lá que Dona Sandra comprava desses pãozinhos. E era muito gostoso. E quando eu vinha pra cá, eu falava, ou aqui onde eu moro não tem ninguém que faça desses pãozinhos. Ou se tivesse, pra eu botar nos meus kits pra eu comprar. E aí, tipo assim, não tem ninguém que faça. Não tem ninguém que faça. E aí ficava com aquilo na mente, mas como é que eu faço? Eu não tenho noção. Lá vou tomar um curso para ver se eu consigo. E aí comecei a pesquisar os cursos, né, dos pãozinhos. Na época o valor estava alto, não estava acessível para eu poder fazer. Vou para onde? YouTube, vou pesquisar. Vou colocar um pouco do meu conhecimento que eu já sei aqui, um pouco do meu conhecimento ali, nessas questões de massas, de pão. E aí fui me comunicando com a família, né? Entrou Marlene, entrou Uhum. Cida, me dava uma dica aqui, me dava uma dica ali. Gente, quando eu fiz Sim. aí, fiz experimentos, pãozinhos pela primeira vez. E aí levei para minhas amigas, não falei que foi eu que tinha feito, né? Eu queria ver, né? A Ver reação realmente. delas. E Você aí foi fiz uma. validar o seu produto, esperta. E tipo assim, como minhas amigas são bem críticas, eu falava assim: se tiver bom, elas disserem que tá bom, realmente tá bom. E realmente, né? Foi assim, muitos elogios, muitos elogios. E daí em diante, pronto, aí começou com os pãozinhos, e aí já vieram outros tipos de pães, e aí já vieram os bolos caseiros, que o pessoal pedia muito. E é uma coisa mesmo que vem assim de Deus, porque é Deus que tá, e o faça por ti, porque a gente tem que correr atrás. Eu não ficava só esperando cair do Exato. céu. Eu corria atrás, eu falava com uma, eu falava com outra, eu pesquisava na internet, eu ficava montando, não, se essa receita aqui que eu fiz deu gostoso desse jeito, eu colocando isso daqui vai ficar mais gostoso. A gente ia montando, ia fazendo. E pensar que não, a gente estava com receitas próprias, receitas Exato. criadas pela gente mesmo, que eu ficava assim, criei um tipo de massa, criei um tipo. Modulando. Criando o seu diferencial, não é, Joyce? Uma coisa muito bacana, Joyce, que você faz aí é trabalhar com suas colegas, né? É uma colaboração. Acho que isso tem que servir de exemplo e de inspiração para outras pessoas. Essa colaboração. Uma das suas colegas trabalha com salgado, você trabalha com bolo. E Eu aí, já quando alguém encomenda um salgado que pede bolo, você já vai junto. Quando alguém pede seu bolo que pede também um salgado, você já puxa sua colega, não é? Isso é muito bacana. Pois essa. é. E aí, você veio para o Instagram, você começou a trabalhar com o Instagram mostrando os seus bolos quando, Joyce? Olha, o ano exato, eu não lembro, mas deve ter sido há uns 3 anos atrás. Porque eu já não era muito de redes sociais. O Instagram, Sim, que eu não sabia usar direito, pior. Na época não tinha a tecnologia que tem hoje. Os celulares antes era aquilo pequenininho, que sim. ficava tudo bem reduzido. E aí, minha irmã, que já era assim, já tinha conhecimento com tecnologia, né? Tipo, blogueirinha já. Lá ela ficava falando muito comigo, você tem que divulgar, você tem que criar um Instagram, de colocar suas coisas. Essa é a sua divulgação. Você não pode divulgar só também no WhatsApp, não. Tem que ter. O pessoal pede as fotos, você tem que ter lá no Instagram já para mostrar. Eu não tinha noção de como usar. Não tinha paciência de como usar. Quando eu tinha tempo, eu estava muito cansada para usar. E aí, como eu não sabia usar direito, eu demorava de fazer as coisas.
Aí quando eu colocava uma foto lá, eu falava, tira, Joyce, essa foto ficou horrível. A foto tá escura, tá não sei o quê. E aí eu tinha que tirar a foto de novo, não tinha paciência. Aí lá falava assim, não, eu vou te ajudar com isso daí, nas fotos. Aí me ajudou a criar uma conta comercial no Instagram, porque eu tinha conta normal, pessoal. Ela falou, não, bora criar uma conta comercial, que nem nada disso daí eu sabia. Aí foi aos pouquinhos. Fui começando a criar, a gente criou a conta comercial, e aí eu ia aos poucos. Né? Tipo assim, aos poucos porque fazia uns 5 polos durante a semana e levava um mês para postar uma foto. Eu era muito importante com as redes sociais. Ainda sou bastante, mas antes era pior. Só que depois essa rede Instagram cresceu muito, né? Foi vindo a tecnologia, e aí eu fui também comprar um celular melhor, e aí eu vi que estava crescendo muito o Instagram. Divulgação, e uma fazendo divulgação da outra pelo Instagram. Eu falei, vou começar a fazer dessa forma. E aí pronto, a gente começou. Né? Eu falo sempre a gente porque eu não vejo a confeitaria assim como só minha, sabe? Eu sinto muito que não é Sim, só minha. Eu sempre coloco muito é assim a verdade. gente. Primeiro, eu e Kel, a gente trabalha muito junto. Hoje ele não tá aqui na live porque ele teve que precisou sair. E também porque, assim, minhas amigas, família, a gente trabalha muito junto. Cada uma tem seu trabalho específico, mas quando precisa, todo mundo mete a mão na massa, né? Aí começou essa coisa, não, vamos influenciar. E aí dava, né, o bolo para aquela que tinha mais seguidores, postar, né, fazer a divulgação. Aí pronto, a gente foi vendo, olha, ganhar seguidores é ganhar clientes. Olha, quando a gente ganha, Sim, aumenta os números de seguidores, vai aumentando os clientes, porque aquele seguidor que a gente ganha já tem 1.000 seguidores, que já divulga, e já é muita gente olhando. Aí pronto, a gente também vai pegando gosto quando a gente aprende, né? Porque antes eu não tinha muito gosto porque eu não sabia. Hoje, como eu sei mais, eu tenho mais vontade. Tanto que hoje eu uso mais o Instagram, a rede social eu uso até mais o Instagram do que o WhatsApp. O WhatsApp eu uso muito porque é por ali que os clientes fazem pedidos, né? Até quando pedidos. manda do Instagram, vai direto para o WhatsApp. Os pedidos, as encomendas, mas em questão assim, de divulgação, em questão também de aprender as coisas, hoje eu aprendo até mais no Instagram do que no YouTube, né? É, E muda, né? O comportamento das pessoas mudam. A é, evolução da tecnologia vai chegando e a gente vai se adaptando, vai descobrindo novas maneiras de fazer as coisas. Não é mais verdade? fácil, né? É isso aí. Mais Pois é, fácil. Joyce. Nesse instante passou aqui uma colega sua, você estava falando, eu não quis interromper, mas ela disse que você apoiou muito ela, alguém que trabalha com doces finos, né? Então eu fico assim, maravilhada com isso, né? Porque só nessa live eu sei que você tem uma rede de cooperação muito grande aí na sua comunidade. E que Nossa bacana comunidade isso, né? Porque circula a renda, né? A oportunidade de renda. Você tem a colega dos toda. salgados, tem a colega dos É, salgados, tem a colega dos doces finos. Eu sei que tem Carol aí também que trabalha com pelaria. papelaria, né? Que faz os totens para os bolos. Isso é muito bacana, a gente precisa muito disso, sabe? Eu acho que nas escolas tem que ter uma disciplina de empreendedorismo. Eu passei em Salvador em algum lugar e vi em um outdoor uma escola particular, deixou bem destacado lá. Sabe que tem aulas de empreendedorismo. Eu falei, nossa, agora vai, agora sim esse Brasil vai para frente. Nós vamos formar, além de empregados, empregadores. Entendeu? E esse empreendedorismo, Joyce, muda a vida de muitas pessoas, porque numa situação você pode escolher fazer isso, como você fez, você saiu do seu trabalho de CLT e falou: vou investir nisso aqui, porque eu posso sim, através disso aqui, mudar a realidade da minha família, posso envolver meu marido aqui, posso crescer porque sou esforçada, eu tenho medo.
mas vou com medo mesmo, porque eu tenho um Deus que é muito grande e que me ajuda, que me ampara, né? Que faz por você, que te ajuda. E você faz muito o que eu penso, né, na prática, né? Lança a sua rede no mais alto mar e deixa que Isso. Deus coloque os peixes que você merece dentro da rede. Tanto No sim, alto mar, não é? Lá no alto mar tem peixes que não vêm na superfície, não é? Você já é viu verdade. quanto custa um quilo de atum, um peixe de atum? Que se encontra em alto Ah, mar, pois é, minha irmã. Em é verdade. águas frias, em alto mar. Então você tem que se lançar o máximo que você puder. E Deus vai. Oi? Fala de novo, Joyce. Mais é tato, mais é requerido, né? Isso, verdade. Quanto mais conhecimento também a gente tem, a gente também a tendência é querer ir mais longe, é querer avançar mais, cada vez Vai, mais. vai subindo o nível, Vai não subindo o é? nível. É, Vai subindo o nível. Pois nível. é isso mesmo, Joyce. E a vida é assim, cheia de desafios. Sobre aqui, né? A gente aqui no bairro, que tem essa rede de uma tá apoiando a outra. O nosso bairro não é grande, né? E você falando assim do empreendedorismo, gente, como a gente aqui, confeiteiras que trabalham com salgados, com doces, tem feito a diferença no nosso bairro com isso. Eu, que dia foi? No sábado dessa semana, um mototáxi que veio trazer o estômago para mim de Carol, ele falou assim, eu fiquei um tempo parada, né, sem celular. Eu perdi meu celular e aí ficou uns 3 meses sem trabalhar direito. E aí, quando eu voltei, agora já tem o quê? Quase um mês que eu voltei na ativa normal de novo. E aí ele falando, rapaz, a maioria dos meus clientes que eu tenho hoje é de vocês que pegam topo. Só de vezes que eu vou pegar topo lá no alto, a gente perde as contas aqui. Então eu já fico atento quando vocês mandam assim mensagem, vocês que trabalham com essas coisas, mandam mensagem para a gente não deixar passar. Porque você já é cliente nossa, para não deixar, para a gente sempre estar podendo, tá atendendo, né? Aí eu falei, nossa, Sim. como envolve, quanta coisa envolve, né? O Como é mototáxi, importante. Como é uma coisa leva importante. a outra, né? No Exatamente. empreendedorismo. E tipo assim, Ah, a gente tem coisa aqui na nossa comunidade que uma tem uma dúvida de uma coisa, uma pergunta para outra. Ah, eu vou no mercado, começar a semana, né? Uma colega minha que trabalha com doce, Joyce, eu vou no mercado, você quer que eu compre alguma coisa lá para você? No Atacadão, porque é onde mais conta? Aí a gente já vai, já passa, já não, eu quero. Aí se eu for em uma casa de festa, tal pessoa, tô indo lá, você quer? Então a gente, aqui na nossa comunidade, eu acho que é por isso que Deus abençoa tanto, né? É por isso, porque Deus vê a sinceridade, Deus vê quem é quem. A gente trabalhando aqui, é uma comunidade que é pequena, mas surge cliente que é Deus que manda. Porque tem é muita gente verdade. trabalhando na mesma área. Mas a união e essa coisa assim, de não ter essa rivalidade, de querer ser melhor, de fazer melhor, de querer o cliente da outra, essa sinceridade que a gente tem, Deus faz prosperar dessa forma. Porque surge cliente. Um bairro pequeno desse tem fim de semana que a gente não dá conta. É verdade. E eu tenho fé, Joyce, que você vai começar a produzir para os bairros vizinhos e os bairros vizinhos dos vizinhos, porque você vai expandir o teu negócio, tá certo? A gente até É... já faz, mas aí Hã? entra aquela coisa. A gente até já faz para os bairros vizinhos, Sim. né? Mas pense, Lilia, que entra aquela coisa que eu preciso de uma aula sua, minha filha. Também vocês que fazem esses bolos enormes. Transporte Ah, para longe. Eu fiquei tempo é, de infartar no carro. é exatamente. É a logística, né? De repente, Joyce, você tenha que colocar a sua cozinha em um lugar mais estratégico. É, pode ser também. Quando você for procurar investir em um local para abrir a sua central de distribuição, diga amém. Eu disse, Amém. ouvi um amém? Pois é. Amém. Procura um lugar estratégico. Por quê? Você mora em um local alto. Para entrar ou para sair,
você corre o risco da logística no deslocamento, né? A não ser que você vá por cima ali pelo CIA, né? É o CIA que É, Cia. Que é uma forma também, só que um local também que é muito assim, escondido, né? sim, Que pra entendi. gente, a gente tá indo, tem que ser a gente mesmo confeiteiro e levar. Porque se for uma pessoa de fora para vir buscar aqui, por Sim, não ser muito conhecido o bairro, a pessoa não vem. Aí pense, você tem que parar os seus trabalhos para poder entregar um polo em outro bairro. O tempo que não leva, chegar nesse local e montar o polo lá, porque geralmente é polo de 2, 3 andares. Se for um polo sim. só, o cliente consegue levar tranquilo. Mas passando disso, a gente confeiteira, eu pelo menos já fico nesse medo. Então imagina, a gente tem que parar a produção toda para levar o bolo para longe, para chegar lá, montar esse bolo, para depois voltar de novo. O tempo que não vai. Então, essa estratégia de montar o local de distribuição em um local específico, mais perto de tudo, é a melhor opção. O que que nós podemos fazer, Joyce? Nós vamos fazer o quê? Tem que ter o pé no chão. Você tem que estudar o teu público, não é? O teu alcance, o teu público. Então a gente tem que fazer uma pesquisa de campo. Aprendi a fazer pesquisa de campo no mestrado, entendeu? Temos que fazer uma pesquisa de campo, pesquisar a tua persona, o teu público, teus clientes, eleger. Não se abraça o mundo todo de uma vez. Eleger os locais que você pode estrategicamente atuar. E aí, o que que a gente faz? Divulgação direcionada para aqueles locais. Por exemplo, nós temos aí esse tipo de conversa, é aquele tipo de conversa que eu sempre prometo que vou fazer. Joyce, vou me reunir com você, com as meninas aí, para a gente trocar umas É, ideias, não é? Para expandir esses negócios aí da comunidade. porque o Mas problema que eu tenho, as outras meninas todas aqui também têm. pois é, então, meninas, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Nós podemos fazer uma divulgação inteligente para conseguir seus clientes para uma data festiva, por exemplo. Nós temos o quê? O Dia dos Namorados. Nossa, imagina o quanto você não vende no Dia dos Namorados. Você monta kits que eu já vi, não Uma é? época do namorado, a gente pegou tanta encomenda que eu surtei. Eu só chorava, Lívia. Gente Pois do céu. é, eu também já chorei. Olha, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal, Páscoa, são épocas que você tem que se organizar para ganhar dinheiro do ano todo, É. Até mesmo porque entendeu? depois que passa a época, cai um pouquinho. Depois que passa o Isso, Natal, tá bem uma reduzida nas aí, encomendas. isso. Aí o que que acontece? Para essas épocas, você monta produtos personalizados para essas épocas. E a gente trabalha sobre demanda com antecipação, fazendo uma estratégia de divulgação paga, usando os artifícios da presença digital e da tecnologia, entendeu? A gente vai fazer o mapeamento e traçar uma estratégia de tráfego pago local, nos locais que você escolheu. Ah, eu posso fazer uma entrega tranquila em Simões Filho. Eu posso fazer uma entrega tranquila lá na Valéria. Posso fazer entrega tranquila lá na Palestina, que são os bairros mais próximos, não é? E Enfim, nos bairros mais próximos. Aí o que que a gente faz? A gente faz uma campanha de divulgação antes, divulgando para as pessoas todo o teu catálogo de produtos e comunicando para elas que a tua agenda está aberta para o agendamento. Entendeu? Aí o que que a entendi. gente faz? A gente vai direcionar o anúncio que vai aparecer no Instagram, que vai aparecer no Stories dessa pessoa, que vai aparecer no celular, no Facebook, enfim. A gente vai direcionar o anúncio para as pessoas desse bairro. Para as Isso se pessoas chama já. isso se chama sedimentação. Mas não é para qualquer pessoa. Quando a gente vai fazer esse tráfego pago, a gente. Tráfego pago, viu? A gente
Acesse a plataforma e escolhe as pessoas por idade. Se a gente vai querer que o anúncio apareça para mães, se a gente vai querer que apareça para pessoas que têm, por exemplo, o Dia dos Namorados. A gente quer que o anúncio apareça para pessoas que têm um relacionamento há 2 meses, há um ano. Só vai aparecer para quem está lá se declarando no Facebook, no Instagram, para o seu amor, para a sua amada, porque o algoritmo vai entregar para eles. Você está entendendo? E aí essa pessoa pode entrar em contato com você através do WhatsApp Business, né? Através do seu direct e fazer as suas agendas. E aí o que você faz para oferecer um produto para se destacar? Você faz um produto personalizado. Aí é a hora de você investir na compra de embalagens personalizadas para aquele momento. Você compra na internet, que vem mais barato. Você personaliza antes uma amostra e você divulga o que você vai vender na época. É assim que as grandes... Isso. E aí, o que você faz? Você vai trabalhar a demanda. Ao passo que for tendo as agendas, agendando, eu quero, você vai ver o quanto de produto você vai ter que produzir. Está na hora aí de reunir a galera que você sabe que pode delegar algumas funções. Por exemplo, eu sei que Kel bate os brigadeiros, os doces, os recheios. Tem mais alguém que pode fazer isso? Beleza, essa pessoa vai fazer isso. Tem alguém que tem mais facilidade com trabalhos mais finos? Beleza, você vai fazer isso. Eu volto aqui dando o meu toque final. Dando o toque da Joyce que as pessoas esperam. Entendeu? Como no ano passado mesmo, o Natal do ano passado, já foi dessa forma que a gente fez. O local que eu trabalho hoje ainda é muito pequeno. Eu moro em um apartamento e o local que eu escolhi para poder estar trabalhando é um quarto do apartamento. Que foi onde eu montei, tipo, meu ateliê. E aí, como o Natal passado, cada vez mais que a gente vai criando mais coisas, a gente vai tendo também mais pedido, né? Vai criando mais coisas, chegando mais encomendas também, graças a Deus. E aí a gente já veio uma amiga minha também trabalhar comigo no Natal para estar ajudando, porque só eu e Kel, a gente já não ia dar conta, né? Dá conta. Aí essa amiga minha veio, então, e tipo assim, foi um fim de semana inteiro, de quinta-feira até domingo, assim, virando noite. Virando noite. Coisas que precisava de mais pessoas, precisava. A gente só não tinha espaço para colocar, porque o local já era pequeno. Mas claro. é aquela coisa, né? É avançar, como você falou, montar a rede de distribuição e com tudo isso, né? Ter um local bom para montar e começar a fazer toda essa questão que vem depois. Personalizar, né? Fazer os kits, né? Porque chega muito. Joyce, você pode pegar essas suas colegas, porque essas suas colegas que você fala são pessoas muito próximas suas, não é? Sim, sim. Não são pessoas aleatórias, são pessoas muito próximas. Em uma situação dessa de demanda, você pode alugar um mês de um local e você divide o aluguel com essas colegas, um local maior. Divide o aluguel com elas, cria estratégia para todas vendendo os seus produtos, sabe? E divide o aluguel ali, ocupa aquele espaço ali com 2 ou 3 para não embaralhar muitas coisas. Enfim, vai experimentando. Essas conversas assim, sabe, é muito boa. Também Vai fazer som. Você tem que vir aqui, Lilian, para a gente conversar. Vou. Deixa... Nisso. Vou. Tenho certeza que vou. Específicas de alocar um espaço maior, porque compensa. Você tendo um espaço maior, você pega mais encomenda, então dá para compensar. E esse lugar tem que ser um lugar estratégico para facilitar as tuas entregas. E entendeu? Então, não é que você vai fazer um investimento de alugar um ponto para um ano. Não, tem lugares que você aluga por temporada. Entendeu? Você aluga um mês para essa demanda. A gente vai fazer esse é um convite para as colegas de Joyce que estão nos assistindo. A gente vai fazer isso. Só me deixa cumprir essa etapa
né, que você está vendo que eu estou vivendo aqui. E aí a gente vai fazer com calma isso, tá certo? E Vamos fazer usar a tua presença digital, que é as redes sociais, que você já faz isso, entendeu? E criar uma estrutura para você, para suas colegas. Aqui você eleger, Lilian, eu quero trabalhar, eu trabalho com bolo, pãozinho de queijo, torta, minha colega trabalha com salgados, a outra trabalha com doces finos, outros trabalham com bolos artesanais, que são bolos mais comuns, por exemplo, entendeu? Enfim, nós juntas somos mais fortes, entendeu? Pensando juntos. Se reúne, velho, se reúne para falar sobre negócios. É verdade. Se reúne para falar sobre negócios, pesquisa, vocês são jovens, sabe? A sensação de você trabalhar, de você ter seu dinheiro, de você dizer assim, eu não morro de fome mais. Eu não passo necessidade porque agora eu sei um ofício. Sabe? E é tipo assim, isso é impagável. Porque assim, ele te disse assim, porque eu sei, eu posso estar aqui, eu posso estar até em outro país, mas como é conhecimento, como eu sei, em qualquer lugar, eu consigo trabalhar, eu consigo me manter. Se você for para os Realmente. Estados Unidos, você vende o brigadeiro, filha. Se você for para onde você for, você vende o bolo. As pessoas comem chocolate no mundo todo. Minha sogra fala muito isso. Fala muito isso. Com essa profissão que você tem, aonde você chegar, você consegue se manter. Porque Você consegue conhecimento sobreviver. E aí, o que você vai fazer? Tá, você tem o seu carro-chefe e você vai correr atrás de saber qual é o prato, qual é a cultura daquele local. O que você pode aprender com isso? E agregar, porque aí você chama as pessoas do local através do prato principal deles, que é a cultura deles. Eles vão lá experimentar, comer o que eles já conhecem. Só que vão chegar lá e vão se surpreender com algo novo. Entendeu? Então é isso. Se reúne aí com suas colegas visionárias para pensar em formas de expandir o negócio de vocês. Porque vocês são jovens, né? É um Brasil de gente que faz. É aquelas pessoas que conseguem sair do zero com o próprio esforço, sem depender de alguém, né, para te puxar. É muito bom a gente ter alguém para nos puxarmos. Muito bom. E se você pode fazer isso, você tem que fazer. Você precisa fazer. É a forma de você ser grata a Deus pela inteligência que Ele te dá, pela expertise, pela visão. Entendeu? Pela visão. E aí, a gente vai se ajudando. Agora, nossa live já tá grande. Para o Instagram não derrubar. Já tem 1h12. Eu vou te fazer umas perguntas. Mas são perguntas assim, né? Que para responder as perguntas do meu trabalho. Eu estou falando de mulheres de coração valente, mulheres que se ressignificaram, principalmente durante a pandemia. Você começou sua trajetória antes da pandemia, né, no empreendedorismo. Mas me diz, Joyce, como foi enfrentar a pandemia? Como foi para você nos negócios e também na sua vida pessoal? Como a sua mente trabalhou? O que você viu do mundo? O que aquele momento ensinou para você? Olha, Lívia, na época da pandemia, na minha vida pessoal, foi muito assim, muito tensa na minha vida pessoal, porque foi na época que mãe veio morar comigo, e mãe, tipo assim, com muitos problemas de saúde, diabetes, hipertensa, problema de coração, e fez esse negócio de pandemia. E aí, na época da pandemia, eu tava trabalhando com os polos, e tava trabalhando também para uma outra pessoa em Salvador. E aí, quando veio, eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer para ficar saindo, pegando ônibus todo dia com esse vírus que tá aí? E a gente nem sabe como é, nem sabe como é que pega, nem sabe como é que cura. E manhã desse jeito todo, meu pai, o que é que eu vou fazer agora? E aí foi aquela coisa muito tensa. Eu, minha irmã, Kel, aqui a gente ficava muito tenso. Porque não tinha jeito, tinha que sair, tinha que trabalhar. Agradecendo a Deus ainda por ter o trabalho, porque foi muito desemprego que teve.
E Sim, aí era aquela coisa muito tensa, a gente chegava, a gente não sabia se ficava perto um do outro, se não ficava, vai direto pro banheiro, toma banho, tira isso, toma aquilo. Aquela coisa que foi tensa, eu acredito que para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, no sim, pessoal. E aí nesse pessoal também afetava é, a minha vida de trabalho, né, de empreender, afetava muito também. Porque tinha essa coisa de estar saindo, voltando. Teve uma época também que com falta, ficou faltando muita coisa nos mercados. Lembra logo no começo? sim. E ficou faltando muita coisa no mercado. E aí, pensa aí, a gente que já tinha encomendas certas, encomendas já planejadas, que o pessoal já tinha dado 50% do valor daquelas encomendas, e a pandemia veio e os mercados estavam ficando vazios e o preço das coisas lá em cima. O que é que a gente ia fazer? O lucro foi embora, Exato. né? O lucro foi Exato. embora porque as pessoas que já tinham pagado, a gente tinha que se comprometer naquele valor que a gente já tinha dado. E as coisas subindo muito, né? E aí eu ficava se pensando, e agora como é que eu vou estar atrapalhando desse jeito com o preço alto das coisas? Como o preço das coisas estava alto, eu não tinha como ficar comprando em estoque. E eu pensava também muito assim, meu Deus, tem tanta gente. Graças a Deus, não chegou na minha casa. Esse vírus não chegou de uma forma muito dura. Chegou, mas não foi de uma forma tão dura. Mas eu ficava pensando assim para essas pessoas que tá passando por momentos bem difícil mesmo, porque tá pandemia. E como é que eu vou. Sabe, eu pensava assim, meu trabalho, é um trabalho que eu trabalho com bolos, eu posso trabalhar na minha casa e para quem tá lá fora, que tem que estar saindo, que tem que estar se arriscando. Como é que eu É. vou. Né? Eu pensava muito assim, eu tô trabalhando, mas pensava também quem estava trabalhando lá fora. E aí, quando as pessoas vinham fazer o orçamento comigo, eu já ficava assim, poxa, eu imagino o custo, já que não está sendo para essa pessoa, como tem sido as coisas altas. Não vou dizer para você que teve queda na clientela. Na época da pandemia não teve. Eu acredito que porque, como se fechou muitos locais, o pessoal não tinha para onde ir, então fazia sua comemoração sim em casa. Né? Não Sim, tinha assim shopping, parque para comemorar as coisas, então sim, fazia sua comemoração sim em casa, mas de forma reduzida. De uma certa forma, os pedidos eram menores? Era, porque aquela festa que já era com 100 pessoas não podia mais, tinha que ser com 10. Então, de qualquer sim. forma, um bolo grande era um bolo bem, né, bem menor, Uhum. então já tinha tudo isso. Aí, quando eu tinha que sair, já tinha essa preocupação toda, por ficar saindo de ônibus. Aquele céu, porque a gente sabe que Deus guarda, mas aquela preocupação da gente fazer a nossa parte. E aí, querendo ou Sim. não, já era mais gasto, vende táxi, vende Uber, e já compra as coisas mais caras. E eu ficava pensando assim, como é que eu vou aumentar o valor do bolo nessa pandemia? As coisas tá tudo mais caras, mas como é que eu vou aumentar na pandemia se tá tudo mais caro para todo mundo? O pessoal não tá dando conta de pagar o que tem que pagar, mas também não quer deixar o aniversário de um filho que já tá isolado em casa passar em branco. E aí, como é que eu vou dizer para o cliente que subiu R$ 20 no valor? Que subiu R$ 30, porque tá tudo bem mais caro. Então, a gente teve muito, eu tive muito, assim, eu tive que aprender muito a lutar na época da pandemia com essa questão. Sim, você falou de coisas bem importantes, né? Você, tipo, as pessoas passaram a até solicitar os seus serviços porque você dá esse serviço personalizado, né? Você leva a encomenda até a casa da pessoa. Isso ajudou muitas pessoas também. As pessoas que não tinham essa mobilidade, não podia sair, né? Mas tinha ali à disposição uma pessoa de confiança que eles sabiam que ia ter toda a higiene, que ia ter todo o cuidado e que podiam lhe fornecer um alimento, não é? Isso foi muito importante. E aí o que que acontece? Eu até tive uma ideia, era o primeiro aninho de da minha afilhada, e aí a gente não queria passar em branco. E aí como foi que fiz? Eu fiz mini bolos. Mini Eu bolos. já A comemoração foi só para os membros da família. Acho que foram 12 bolos que eu fiz
bolinhos em formas de 12 centímetros de diâmetro, 12 bolos iguais, Isso, recheados, com cobertura. E aí os pais dela fez 12 kits, uma caixa personalizada. Em todas as caixas tinha bolo, lembrancinha, brigadeiros, doces, tudo que teria na festa particular ou na festa pública, na festa em casa. E aí o pai dela saiu levando essas caixas, esses kits do aniversário de 1 ano, para não passar, porque essa criança foi muito esperada por ele, sabe? Sabe aquele casal assim que sonha em ter um filho? E aí esse filho chegou durante a pandemia. E não queríamos que passasse em branco. Fizemos isso. E aí, agora sim, lá na casa deles, aí eles decoraram. E lá na casa dele tinha o bolo que eu fiz, o bolo ornamental, lindão, grandão, para tirar foto e tudo mais. Aí, e o aniversário foi online, foi via WhatsApp, todo mundo na telinha ali, ó, do grupo, batendo parabéns, e todo mundo em suas casas degustaram do kit da festa do aniversário, né? Foram formas de se reinventar. de se reinventar. De se reinventar. E quando eu vi nas redes sociais essas ideias que você teve, me dava muita vontade também de fazer. Só que, tipo assim, aqui onde a gente mora, a pandemia complicou muito disso. Tinha lockdown. E aí, quando a gente pensava em comprar as coisas, pensava que não, a gente já via um anúncio daquela casa de festa dizendo que tinha fechado. Eu lembro que teve um fim de semana que a gente tinha pegado uma quantidade de encomendas. E aí, quando foi na Sim. quinta-feira que eu fui comprar as coisas do fim de semana, aqui onde eu moro só tem 2 casas de festa grande. E uma delas já estava fechada e a outra estava funcionando em horário reduzido. A fiscalização chegou, tinha gente mais dentro da loja e fechou a loja. Gente, e agora o que é que eu faço? Sem ter onde comprar essa embalagem, sem ter onde comprar os discos de bolo, sem ter onde comprar os corantes. Desespero, meu filho. Desespero. É E aí, verdade. foi aquela época que a gente foi se ajudando aqui na comunidade, né? Uma ia se comunicando com a outra. Não, eu passei em um lugar de ônibus e eu vi que em tal bairro tem loja assim aberta. Tem essa loja que trabalha com isso. E aí a gente ia tentando se reinventar dessa forma, né? Não tinha como comprar muita coisa em estoque. Tava uma época que nem estava vendendo muito em estoque, que a gente quando ia comprar. Teve uma época que leite não vendia em estoque, era É selecionado as quantidades. verdade. A Não quantidade foi? era determinada. É verdade. E aí isso reduzia muito, né? As É encomendas. verdade. É. E Ô, foi esse Joyce, processo. hoje, qual a importância da tua presença digital? Você sabe que a tua presença digital são esses pontos de contatos onde você divulga os seus produtos, os teus serviços. E você já entendeu isso muito bem, que você tem um Instagram só para o pedacinho de Canaã, não é? E tem o seu pessoal, você tem o seu Instagram de trabalho e o seu Instagram pessoal. Me diz, porque assim, a tua presença digital é fruto de uma inclusão social da qual você e eu fomos beneficiadas, né? E aí, como você vê essa inclusão? A importância que tem a tua presença digital para você hoje? O que é que você me diz dessa oportunidade? Eu vejo assim como uma coisa, tipo assim, surreal, velho. Surreal, porque é uma coisa assim, que vem de Deus, mas tipo, se não tivesse hoje as redes sociais, tanto o Instagram quanto o WhatsApp, eu não sei como seria a forma de divulgação, eu não sei como o empreendedor conseguiria ficar sem as redes sociais, sabe? Não sei como ia lidar. Até mesmo porque não é só divulgação que traz conhecimento. A pessoa não divulga só o que vende, a pessoa divulga também fazendo bolo, a pessoa divulga também fazendo aquele recheio que você já não sabia como começava a ser, e ali já tem tudo pelas redes sociais. Então, para mim, é importante demais. O alcance que as redes sociais nos dá é muito longe, muito longe. E hoje, assim como eu vejo assim, a confeitaria, quem tem uma confeitaria pequena, nossa confeitaria, né?
eu vejo assim que mesmo sendo pequena, a quantidade de seguidores que tem, mesmo que não seja muitos seguidores, são quase 2.000 seguidores, mas tipo assim, são seguidores que vêm buscando ter contato com as pessoas. Eu não sei se em outras redes sociais é mais assim, mais automático, mas as pessoas que vêm buscando ter aquele contato, procura, fala do bolo, procura saber cada detalhe. E tem aquelas também que vem assim, como você conseguiu fazer isso? Como você conseguiu fazer aquilo? Como é que você faz esse modelo? Então, assim, as redes sociais ajudam muito. E hoje eu vejo que eu consigo ajudar muito também através das redes sociais. Assim como ela também me ajuda. Sim, é verdade. Então, houve aí uma abertura de oportunidade para empreender e para aprender como empreender, não é? Aprender a fazer as coisas, a desenvolver uma atividade nova, a criar novas oportunidades, porque assim, é muita coisa nova. Então, existe também muitas necessidades novas, existem muitas É, necessidades que ainda não estão sendo ressarcidas ainda, porque não tem gente que faça aquele tipo de trabalho específico, né? E aí, essa é uma grande oportunidade que a gente encontra no mundo digital de poder aprender e criar profissões novas, é isso não é mesmo. verdade? E Aprender um ofício, né? coisas que a gente cria, coloca ali nas redes sociais que nem a gente tem noção do alcance que chega, mas chega muito longe. Exatamente. Porque hoje, assim, eu sigo muitas mulheres de outros países, né, que não falam nossa língua de outros países, mas a forma que elas ensinam a fazer, você consegue captar, você consegue aprender. E eu fico aqui pensando, Sim, essas pessoas também veem a gente dessa forma. Ver minha rede social dessa forma. Então, antes eu usava minha rede social só tipo assim, eu vou postar aquele bolo ali que eu fiz. Hoje eu já faço questão de mostrar fazendo um recheio, mostrar fazendo uma massa, mostrar prensando um bolo, a preparação, porque hoje eu sei o alcance que tem. Porque se essas redes sociais dessas pessoas me alcançam tanto, as minhas também alcançam elas para ter um exatamente. retorno. E assim, o conselho que eu te dou é: compartilhe o teu conhecimento. Deixa lá, deixa lá. Deixa lá que de repente vai chegar alguém e vai achar a tua casa arrumada, sabe? Ainda compartilho muito pouco, porque É, não sei não, muito. tem muita coisa lá. Tem muita coisa no teu perfil. Então, alguém que chegar no teu perfil vai saber o que é que a Joyce faz. E o nível de evolução da Joyce, né? Porque as primeiras postagens estão de uma forma e vai evoluindo a técnica, vai evoluindo a luz, a imagem, não é? E É, a pessoa vê que você não começou do nada, você já tem uma não tá trajetória, bom. não é? E isso te É, passa credibilidade, te passa autoridade. Então, assim, sempre compartilhe, seja caprichosa mesmo, compartilhe, porque não adianta você querer que as pessoas te sigam, vá para o seu perfil, se as pessoas vão chegar lá e não vai achar nada, é entendeu? verdade. Então é importante, não tenha essa, assim, essa ambição de eu só vou postar e ninguém vai ver. Por exemplo, a nossa live. A nossa live tem pouca audiência, mas nós temos um objetivo aqui. Imagine se eu fosse fazer uma live só se eu tivesse 1.000 pessoas me assistindo. Tantos Eu nem, números, né? nem Cada tenho número. esse jogo de cintura para segurar uma live com 1.000 pessoas. Entendeu? Foi como eu falei É, para as meninas, antes de Deus me começar. Eu livre. falei, Eu, meninas, eu não quero uma coisa com muita gente porque eu sei que eu vou ficar nervosa. Agora eu quero ver que pelo menos vocês entraram lá só para ver, porque é uma força que dá, né? sim, É uma força de dizer assim, poxa, tô te apoiando, né? Mas a gente não faz mesmo visando números. Não, a gente não faz com o pode. objetivo de números. É, pelo menos agora não. Quando a gente for visar números, tem que ser com propósito. E se for com propósito, tem que ser com estratégia. A gente não pode pensar assim, Joyce, para a gente não se frustrar e parar pelo meio do caminho. A gente não pode ver a grama do coleguinha lá, a história da outra pessoa,
e querer ser igual e estar no mesmo patamar, porque aquela pessoa tem uma trajetória. E depois, às vezes ela tem uma estrutura por trás para atender às suas necessidades e alcançar aquele resultado que você não tem. E aí você não sabe disso. Aí você fica usando a outra pessoa como parâmetro para começar a fazer alguma coisa na sua vida. Sendo que aquela pessoa não começou assim. Aquela pessoa começou exatamente onde você está agora. Só que o estágio em que ela começou deve ter tanto tempo, que você não consegue nem ter acesso. Você não consegue nem saber, né? Então, assim, é importante a gente colocar, assim, os bolinhos mais ou menos, depois vai colocando os melhores, porque a gente inspira as outras pessoas através da nossa trajetória. Você diz assim, olha, eu estou fazendo um bolo de pasta americana hoje de andar, sabe? Mas eu já fiz um bolo de pasta americana sem blindagem por baixo, não ficou totalmente lisinho, uniforme. Eu já fiz um bolo que hoje... Bolo que a gente fez, que a gente... Minha, tem bolos que eu já fiz que eu fiquei assim, meu pai, como é que essa cliente comprou na minha mão de novo? Porque o bolo saiu feio, viu? Porque gente, ela acompanha a tua evolução. Que eu olhava e eu ficava assim, meu pai, não saiu bonito não, a cliente vai reclamar. Mas tipo assim, sabe? Realmente aquela coisa de fé que a gente estava se esforçando e foi procurando melhorar. Porque eu guardo todas essas fotos até hoje. Dos primeiros bolos, eu guardo até hoje. E me serve tanto de inspiração para mim mesmo quando eu olho. Sim, é claro que a gente pode sim, em um determinado momento, dizer, não, agora eu quero apresentar um novo estágio da minha vida e vou selecionar aqui o que eu quero que as pessoas vejam, porque a minha proposta agora é diferente. Então, tudo vai do propósito, entendeu? Eu tô falando isso assim, para a gente se organizar na caminhada. Não criar, ter o pé no chão, sabe? Ter o pé no chão, ter fé, força de vontade, se mobilizar caminhando, sabe? E saber que durante a trajetória a gente vai mudando a rota até encontrar o melhor lugar e com o direcionamento de Deus, né? Coloca Deus na frente e aí você vai ficando mais velha, a família vai ficando mais madura, mais fortalecida, mais constante. E aí você vai crescendo o seu negócio. Daqui a pouco, você que fazia o bolo na sua cozinha, você tá com o seu centro de distribuição, né? Suas colegas também estão do mesmo jeito. E assim a gente vai evoluindo. E a gente vai vendo as oportunidades que a gente pode dar, né? Exatamente. Eu penso muito nisso, porque hoje, assim, trabalha eu, Kel, mãe, de uma certa forma, também trabalha junto, porque mãe fica lá dentro, lava aqui, lava ali. E aí, quando é época de produção, vem minha cunhada, Isabela, né? Isabela vem, fica aqui, passa a noite aqui. Então, quando eu for entregar bolo, essa semana mesmo tive um bolo de jantar, e ela foi comigo para poder entregar. Então, eu já sei as pessoas com quem você pode contar, eu sei que quando eu contar minha rede, vão estar. Por quê? Porque já me acompanha, já sabe o meu jeito de trabalhar, já sabe as técnicas, já vai conhecendo, já tá com aquele macete ali, né? Sim. Daquela concorrência, né? Então, a gente cria muitas oportunidades. Sim, porque eu penso dessa forma. Em evoluir para criar muitas oportunidades para outras pessoas. Isso. Então, você escolheu empregar pessoas, não ser empregada. Ser empregada não é nada demais, né? Muito pelo contrário, você tem um grande mérito de se capacitar e ter aquela tranquilidade de você desenvolver seu trabalho, viver sua vida, isso é muito bom. Mas dar oportunidade para outras pessoas também tem um papel social muito bacana. E eu creio que lá no reino espiritual isso também tem um poder muito grande, você poder mitigar vulnerabilidades de outras pessoas, estender a mão para outras pessoas, mostrar um caminho, uma possibilidade, inspirar outras pessoas. Eu acho que isso, de certa forma, é um resgate de almas. Você também tem que levar isso como um ministério. Entendeu? É verdade. E é isso que eu queria te dizer. Teu ministério é o teu empreendimento, é a tua família. Se tua família tá junto no negócio, se tua família
cola junto com você quando você está com muitas demandas, que eu sei que cola, porque eu sou da tua família, eu sei. Então, significa que isso é um ministério, sim. É um Tá ministério. certo? É um ministério. Você é uma senhora jovem, uma jovem senhora. A Joyce é casada. Ai, meu Deus, é uma história muito bonita, não é, Joyce? É, Jovem, casada e empreendedora. é. Uma Jovem, casado, empreendedora e cristã, né? cristã. E É, cristã. cristã. Então, você é muita coisa. Você tá longe de ser uma pequena empreendedora. Tá certo, meu amor? Eu espero Nós poder vamos. ajudar muito entre as outras Vai, pessoas. vai sim, vai. Vamos encerrar nossa live aqui para o Instagram não derrubar nossa live e eu ficar sem poder salvá-la, tá certo? Mas, Ai, foi Joyce, muito boa a conversa, foi muito rápido, foi, mas foi muito bom. Eu achei rápido, porque passou rápido. Mas foi muito passou. boa. Olha, espero que esse seja um pontapé inicial para você começar essa tua trajetória aqui e ensinar outras pessoas a fazer uma cobertura, a fazer um bolo. Ensino mais simples, sabe? Isso Depois mesmo. ensina. Pega um cantinho da sua casa, sabe? Manda a Kel fazer uma iluminaçãozinha bacana. Não se importa se você tá com o celular mais ou menos, se tá com. Não importa. Mostra do jeito que você tem. Porque, olha só, Joyce, às vezes a gente pensa assim. Às vezes as pessoas se identificam com você exatamente porque você tá com o celular, com a imagem, com o áudio, do jeitinho que elas têm em casa. Elas se É, identificam. é Não verdade. te vem. É sim. Lembre-se que nós temos uma escada. Você pode estar em um degrau e você se espelha na pessoa que está um degrau acima que você. Mas abaixo, né, do degrau que você está, tem pessoas ali querendo subir. E você é uma Verdade. inspiração para essas pessoas. Então, É às vezes, a verdade. gente acha que é muito simples minha cozinha, mas tem pessoas que só para assistir um vídeo quando está sendo gravado em uma cozinha daquele jeitinho, porque parece com a cozinha da casa dela, e aí ela se vê ali fazendo também, É, é verdade. entendeu? Então, está dado o recado. Eis aí Como o teu ministério. a nossa live, né? Para mim já valeu muito a pena, porque a gente não veio procurando números, como você Não. falou, né? É o pontapé. Nossa, quando a gente começou aqui, né, a conversar sobre a live, eu não sabia nem como é que eu ia aceitar a live, não foi? A gente fez Uhum. primeiro o teste para poder aceitar. Sim. Então, assim, a gente veio mesmo assim no objetivo e essa troca de ideias, assim, que é muito boa e que incentiva muito a gente, né? Porque me incentivou muito. Muito obrigada por sua presença, por atender o meu chamado, o meu convite. Você sabe que estamos juntas aí. É pra quê? Você é muito desenrolada, você é muito autodidata, você aprende muito assistindo e por isso você vai longe, você é corajosa. Eu que Você agradeço, porque você não é falando coisa que não, eu sempre falo com o Kel, com as meninas. Você tá aula muito fácil. Você não percebe que tá dando uma aula, mas pra gente que tá assistindo é uma aula. Nossa, daquela vez que a gente tava lá em Dona Ju, né, que você me ensinou sobre os pirulitos de bichinho. Meu pai do céu, foi uma vez só. Tipo assim, é um tom. agora você lembra que quando a gente fez aqueles pirulitos de bichinho, nós não usamos ferramentas nenhuma, usamos colheres, O coisas que a gente trator tinha na cozinha? foi. Lembra? Eu ensinei a moldar a florzinha com o dedo mesmo, porque Foi. na minha época era daquele jeito, Dessa sabe? forma. Então, pensa E aí pra. Nossa, passar isso pra quem tá começando que não tem, isso, né? que Os não tem como ingredientes. comprar. Que não tem como comprar. Então você tem que se preocupar com os ingredientes, você faz, vende, tira 10% de lucro
e aí você compra a primeira ferramenta. Mas é importante que você tenha a oportunidade de começar. E se você pode colaborar para que essa pessoa se dê a oportunidade de começar, então, minha filha, os anjos lá no céu já estão te aplaudindo. A Seu você ministério também. tá, viu? A você Seu também, eu espero que ministério. você continue. Não pare, não pare mesmo. E que depois desse trabalho que você está fazendo, venha outros, que a gente consiga montar aquela equipe como a gente está pensando em montar aqui na nossa comunidade. E depois ir Sim. para as outras comunidades, porque é muito conhecimento que você passa e a gente pega com facilidade os conhecimentos que você passa. Porque você passa de uma forma que vem de Deus mesmo, porque já passou várias vezes para mim e eu peguei muito rápido. Tem Como muita para coisa fazer? que eu gostaria de ensinar na confeitaria. Sabe uma coisa que eu amo? É a pintura na pasta americana. Eu acho bem sofisticada. E eu vou me reciclar, Joyce, porque assim, a gente tem que estar nativa, porque senão a gente perde a habilidade. Você É tem verdade. que treinar. Olha o esforço, às vezes, o esforço é mais importante do que o talento. O talento sem esforço, sem ação, ele tá ali envelhecendo. Você Tem que ter a morre com prática. seu talento lá, né? Morfa lá, morre, vai embora com seu talento. Agora, quando você é esforçada, não. Então, assim, por mais que a gente tenha facilidade para fazer algumas coisas, a gente tem que exercitar, tem que treinar, entendeu? E eu vou me reciclar, assim. Vou me reciclar para chegar aí e você vai. Se eu for fazer um bolo hoje com você, eu vou ter dificuldade para alisar um bolo, porque eu perdi o jeito, o manejo, sabe, Joyce? A posição e Não a sei não. sensibilidade. Você se Ah, perdeu, você que não. acha. Porque depois Você de que tanto tempo acha. você parada. Você nem esperava, não foi? Eu falei, meu pai, foi Deus que mandou Lili aqui, é coisa de Deus, só com minha cabeça quente. Como é que eu vou fazer esses personalizados? Não sei nem por onde começar. E na hora que eu for lá na casa de Dona Ajuda, tá você lá. Aí me deu uma dica simples, me ensinou, modelou, assim, aqueles bichinhos que eu fiquei assim, e tanto tempo parada. Mas tem coisas que são mais sensíveis, tem coisas que, não sei, eu acho que eu vou me reciclar para. Primeiro a gente vai ter uma conversa para conseguir ideias, né, de juntar essa mulherada aí para a gente E unir elas vão forças, amar. né? E eu acho que o que vocês sabem fazer é mais que o bastante para tocar o barco. Juntas nós podemos procurar inovações e diferenciais. E juntas a gente pode treinar, né? Experimentar, ver se dá certo, né? Enfim, tudo é um laboratório, porque às vezes é É, como você falou, levar um bolo e montar o bolo lá me faz gastar muito tempo. Certo, mas tempo é valor. E se você tem a necessidade de fazer isso, você vai cobrar a altura quando você tiver que fazer isso. Se a pessoa quiser pagar, beleza, então você não perdeu o seu tempo. é Entendeu? verdade. Tudo vai do propósito. Tudo vai do propósito. Aonde a gente quer chegar, o que que a gente quer fazer, o que que a gente tem condição de fazer agora. Tá certo? Joyce, um beijo no seu Então, a nossa coração. live, para não Vou cair. salvar. Eu gostei muito, gostei bastante. E você tem que vir. A gente tem que criar essa rota de conversa com outras mulheres. Né? São Sim. muitas amigas minhas dessa área aqui onde eu moro que não puderam participar da live porque do horário de trabalho, estão vindo agora do trabalho, mas que ficam assim muito empolgadas. São muito A, abertas para aprender. a live vai ficar salva, se você quiser que elas assistam. É só chamar elas para ir lá no seu perfil. Eu vou deixar em colaboração com você. Aí salva no meu. E quando você aceitar a minha colaboração, aí fica salva também no teu perfil. Não Tá sei certo? fazer nada de pé, gente. Mas vai dar certo, vai dar certo. Tá bom, Joyce? Eu Ô, vou Lília, indo. foi um prazer muito grande, viu? O prazer é meu. Se você soubesse a saudade que eu Como estou, só em te sempre, ver. esse bate-papo que a gente tem, sempre. O tempo Ai, voa. mulher, é verdade. Receba o meu abraço, viu? Senão eu vou ficar aqui me despedindo de N formas. É, viu? Obrigada, gente. Vocês também Beijo. que participaram. Eu sei que a maioria tiveram que sair, muitas porque de curso, porque de trabalho, né? Mas foi muito bom esse conhecimento aqui, essa coisa aqui que a gente passou.
Olha, é Brito Marli, acho que é Marli Brito. Ela tá dizendo, se eu tivesse morando aí, participaria do encontro com certeza. Marli, vamos fazer o seguinte, Ela quando a gente postou fizer, uma que é surreal, nossa. quando fizermos esse encontro, nós vamos te chamar online para assistir. Não existe mais Ela tem muita coisa guardada distâncias. para cantar. Pois é. Então vamos nos ajudarmos e pensarmos juntos, tá certo? Juntas. Eu fico E a gente. imaginando quantas mulheres a gente pode ajudar, quantas Exato, mulheres que exato, estão saber como é que eu vou começar, por onde que eu vou começar. Nossa, a gente exato. pode ajudar muita gente. Com pouco. Combinado, Marli? Combinado, Marli. Vamos fazer esse encontro online, tá certo? Deus Beijo para abençoe. vocês. Beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, amiga. Boa noite, meu amor. Tchauzinho. Você se saiu muito bem, viu? Deixa eu tirar uma foto aqui. Saiu muito bem. Foi? Foi. Tchau, Joyce. Tchau!